Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a 11. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo sobre o caso dos irmãos Menendez, porque no vídeo anterior eu vi que algumas pessoas podem ter ficado com algumas dúvidas. No primeiro vídeo eu contei um pouco sobre a história da família, como os pais se conheceram, como foi a infância dos dois, sem os detalhes dos abusos inicialmente, porque é dessa forma que eu costumo contar os casos aqui no canal. Sobre a adolescência e como tudo foi acontecendo até o crime, as primeiras desconfianças da polícia, a condenação e os motivos por trás do assassinato. Eu optei por não dar tantos detalhes sobre como os abusos aconteciam, até porque é um caso bem pesado e muitos detalhes nem seriam permitidos dizer aqui. Mas nesse vídeo eu vou detalhar um pouco mais sobre como tudo aconteceu para vocês e como foi o processo do julgamento, das testemunhas e os relatos que foram dados por parte do Eric e do Layle Menendez. Então esse vídeo ele vai ser contado a partir do momento em que os irmãos foram detidos e posteriormente o que foi apresentado e relatado nas audiências. Mas antes da gente começar esse vídeo eu quero deixar uma coisa bem clara. Desde que eu comecei a criar vídeos aqui para o meu canal, em todos os meus vídeos, não somente no caso dos irmãos Menendez, eu sou totalmente imparcial, eu tento não colocar minha opinião sobre o caso, para que assim quem assista consiga refletir sobre cada caso, enfim. Eu não defendo e nem culpo ninguém, eu apenas relato os casos aqui no canal. E agora, como de costume, chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Lembrando que esse vídeo vai ter algumas informações mais detalhadas sobre os abusos, então ele é um vídeo que pode conter gatilhos e ele é um vídeo para pessoas maiores de 18 anos. Inicialmente, esse vídeo vai ser contado a partir do momento em que o Eric e o Layle Menendez foram presos após o Eric ter confessado ao seu terapeuta que eles haviam tirado a vida dos pais e posteriormente onde os irmãos então trouxeram à tona toda a terrível história de abuso que eles sofriam desde a infância. No dia 20 de agosto de 1989, José e a Kitty Menendez foram mortos por 15 tiros de espingarda calibre 12. Os filhos Eric e Layle Menendez, que inicialmente não eram suspeitos, começaram a chamar a atenção da polícia por gastarem muito dinheiro após a morte dos pais, mas somente foram detidos após o Eric confessar ao seu terapeuta que ele e o irmão haviam tirado a vida dos pais. Após terem sido presos em uma primeira audiência, que foi um tanto polêmica, até onde eles apareceram sendo um pouco arrogantes, aparentemente despreocupados pela prisão, eles se declararam inocentes sobre a acusação de ter tirado a vida dos próprios pais por questões financeiras. Porém, havia uma confissão e o Eric e o Layle, então, eles admitiram ter tirado a vida dos pais em legítima defesa após anos de abuso e que naquele momento eles temiam por sua segurança. Teve 2 julgamentos e o primeiro começou em julho de 1993, onde então a defesa apresentou as questões de abuso sofridos por Eric e Layle Menendez. As acusações eram que o Layle Menendez sofreu abuso sexual por parte do seu pai dos 6 aos 8 anos de idade e o Eric sofreu abuso dos seus 6 anos de idade até os seus 18 anos. E a mãe, Kitty Menendez, sabia sobre os abusos que seus filhos sofriam, mas era cúmplice do seu marido. Tanto o Eric quanto o Layle fizeram seus depoimentos, que inclusive quem esteve no julgamento e para quem assistiu também foi extremamente desconfortável, foram relatos bem fortes sobre como esses abusos aconteciam. O Layle Menendez começou depondo na audiência. Ele relatou que, além dos abusos sexuais, o seu pai também era abusivo emocionalmente e psicologicamente. Ele relata um episódio da sua infância, quando ele fazia aulas de natação, já que o José Menendez ele exigia que seus filhos obtivessem sucesso em tudo que eles faziam. Ele fala que o seu pai o mantinha debaixo da água por tanto tempo que ele sentia náuseas e chorava muito pedindo para o seu pai parar, mas ele dizia que dessa forma ele iria melhorar a sua capacidade. O Layle também conta que pedia ajuda para sua mãe, mas que ela apenas dizia que ele precisava ir às aulas de natação e ameaçava contar para o pai que ele estava reclamando. Ele também relata que constantemente a sua mãe dizia que o odiava, que os filhos haviam destruído a vida dela, que ela não pôde ter uma carreira porque tinha que cuidar deles. Agora, entrando em uma parte um pouco mais delicada, o Layle relata que os abusos sofridos por parte do pai aconteceram entre seus 6 e 8 anos, quando o pai o massageava e pedia para que ele massageasse ele de volta. Ele também relata que isso começou a acontecer com mais frequência, cerca de 2 ou 3 vezes na semana, até que o pai o forçava a fazer sexo oral nele. Ele também disse que o pai ia até seu quarto e que ele dizia ter tipo uma seção de objetos, onde o pai tinha um tubo de vaselina e que ele introduzia objetos no Layle.
Ele disse que pedia para o pai parar com aquilo que estava machucando, mas o seu pai apenas dizia que não queria machucá-lo. O depoimento realmente foi bem pesado, e uma das coisas que o Lyle também fala foi que uma vez ele levou o irmão até uma floresta e acabou fazendo o mesmo com o Eric. Ele disse que ele acabou brincando com o Eric daquela mesma forma, e acabou que o Lyle também abusou sexualmente do irmão, mas que não culpava o irmão porque o pai fazia o mesmo com ele. Durante o julgamento, essas foram as palavras do Lyle Menendez. Eu levei o Eric para o mato e brinquei com ele daquela mesma forma. Desculpa e desculpa. O Lyle ficou bem emocionado nesse momento, onde ele pede desculpa ao irmão pelo que ele havia feito, pelo que tinha acontecido. O Lyle também disse que quando ele tentou contar para a mãe o que estava acontecendo, a Kitty apenas disse que o pai precisava puni-lo quando ele fizesse algo de errado e que seu pai o amava. O Lyle ainda relata que o pai frequentemente fazia ambos assistir pornografia. Ele assistia pornografia com seus filhos, mas o que ele mostrava aos filhos não era simplesmente filmes eróticos, e sim cenas que geralmente existia um estupro. O Lyle ele também era bem cobrado por seu pai, que queria que o filho mais velho obtivesse sucesso em tudo, exigia que o filho fosse aceito em uma faculdade em Princeton. E aos 14 anos o Lyle começou a ficar careca, acredito que por todo o estresse que ele sofria, e os pais o obrigavam a usar uma peruca. No primeiro vídeo eu falei que os irmãos na adolescência começaram a ter mudanças no comportamento devido a todas as cobranças e as regras que o pai colocava sobre eles. Tanto a Kitty quanto o José se importavam muito com a imagem social da família, e isso também era algo que respingava sobre os filhos, além de todos os abusos que eles já sofriam. O Lyle também disse que sempre quis deixar o pai orgulhoso, queria que ele o amasse, então ele tentava sair bem em tudo para tentar agradar o pai de alguma forma. No depoimento, eles questionam se ele havia tirado a vida dos pais por motivos financeiros, e ele responde que não. Então perguntam novamente para o Lyle se era por vingança, e ele, um pouco emocionado, ele disse que também não. E por último, então, o juiz pergunta por que vocês tiraram a vida de seus pais, e ele responde que tirou a vida dos pais por medo. Após o Lyle depor, foi a vez do Eric Menendez, que também relatou coisas bem pesadas sobre os abusos sofridos por parte do seu pai. Os abusos contra o Eric ele se estendeu por mais tempo, dos seus 6 anos até os 18, na época em que o crime ocorreu. O relato do Eric foi: meu pai entrava no meu quarto e fazia eu tirar a cueca, e ele me massageava. O Eric relata que o pai tirava uma parte de madeira que tinha na sua cama e colocava na porta para que ninguém abrisse. E ele também relata, nesses depoimentos que ele deu, um episódio onde o pai acaba, enfim, se forçando no filho, onde ele chegou a gritar pedindo para o pai parar, porém ele não parava, e que naquele momento ele apenas disse que se anestesiou e fingiu que aquilo não estava acontecendo. Durante seu depoimento, o Eric também confessa que aquele momento onde os abusos aconteciam era o único momento em que o pai dele o tratava com amor e com carinho. O pai também o obrigava a fazer sexo oral nele, e ele também relata que em algumas vezes o pai chegava a introduzir objetos nele, assim como o Lyle também relatou. Ele também relata que, ao negar ter relações com o pai, ele ficou furioso e chegou a ameaçar ele com uma faca. Para quem assistiu o documentário e a série, sabe que há mais coisas ainda que eu não vou citar porque realmente não são bem pesadas, e eu nem encontro uma forma de dizer para vocês. Após todos esses relatos horríveis de tudo o que acontecia, começaram então a ouvir as testemunhas. Muitas dessas testemunhas eram da família, e como eu falei para vocês no primeiro vídeo, eles estavam depondo contra o José Menendez e a Kitty Menendez. O José Menendez era um homem muito controlador. Além dos relatos dos filhos, ele tratava mal as pessoas que tinham um cargo abaixo dele. Tinha falado que o José Menendez ele era infiel, que ele tinha várias namoradas mesmo sendo casado. Já a Kitty era descrita como uma mulher emocionalmente desequilibrada. Não sei se realmente isso é um fato, mas durante minhas pesquisas eu encontrei que ela costumava beber muito e que ela tomava remédios controlados, e que quando misturava essas substâncias ela ficava bem agressiva. Um primo do Eric disse que ele havia lhe contado sobre os abusos. Inclusive existe uma carta que o Eric mandou para o seu primo contando sobre esses abusos, e isso é uma evidência atual do caso, que eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente para vocês. Como eu disse, também teve muitos familiares que ficaram do lado do Eric e do Lyle Menendez durante todo o processo que ocorreu. E a mídia, ela estava em cima do caso. O caso do irmão Menendez teve uma cobertura ampla da mídia sobre o caso, então todos queriam saber sobre os garotos ricos que haviam tirado a vida dos pais.
Mas foi um caso que dividiu muitas opiniões, onde parte do público acreditava no Eric e no Lyle e outra parte achava que a história dos abusos sexuais eram inventados por eles. Porque também a gente está falando, né, da década de 80, 90, onde os abusos sexuais, ainda mais em família, era algo que não era muito falado, então muitas pessoas acreditavam que eles haviam inventado aquilo e apostavam que eles haviam agido em prol do dinheiro. Talvez a questão dos assaltos, né, que o Eric e o Lyle fizeram na adolescência, onde eles chegaram a roubar mais de $100 mil em joias, possa ter pesado contra eles, colocando ambos em uma posição ambiciosa, o que fez com que algumas pessoas tivessem essa ideia da ação pelo dinheiro. Mesmo com tantas evidências e familiares que estavam contra José e a Kitty, no segundo julgamento a defesa não pôde usar a questão dos abusos sexuais e no segundo julgamento ele não foi exibido pela mídia, onde o Eric e o Lyle Menendez foram condenados à prisão perpétua e já cumprem a sua pena há mais de 30 anos. A Netflix, né, ela reacendeu o caso dos irmãos Menendez com a segunda temporada da série Monsters. A primeira temporada foi sobre o Jeff Dahmer, para quem não assistiu também vale a pena assistir. E também tem um documentário que foi lançado recentemente sobre o caso, com muitas informações e evidências que a gente ainda não havia conhecido. Quando eu fiz o primeiro vídeo, esse documentário ainda não tinha chegado ao streamer, e nem a série Monsters, eu acho que ela tinha chegado ainda na Netflix. Então, assim, esse documentário trouxe muita coisa sobre o caso, que a gente não sabia antes, então vale a pena vocês assistir tanto o documentário quanto a série, porque, assim, tem muita coisa, obviamente tem mais detalhes sobre tudo o que aconteceu com eles. Como eu falei acima, não tem como trazer tudo, exatamente tudo aqui, porque são coisas bem pesadas. Quem não está acompanhando aí as notícias, há coisas novas sobre o caso dos irmãos Menendez, há novas evidências estão sendo apresentadas, como a carta que eu citei para vocês, e também tem a questão do ex-integrante do Menudo. E agora o promotor de Los Angeles, o George Gascon, ele recomendará que um juiz, né, apresente aí uma nova sentença ao Eric e ao Lyle Menendez. E assim, tem muita coisa sobre esse caso, então dá um Google aí que vocês vão achar muita coisa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque agora tem caso novo toda semana. Deixe o seu like e me segue nas redes sociais, que eu tô sempre postando alguma coisinha diferente. Um beijo e até o próximo vídeo.